O melancólico não se relaciona diretamente com o mundo. O melancólico se relaciona com a percepção dele sobre o mundo. Esse vídeo, só quem é melancólico mesmo é que vai entender. Se você não é melancólico, nem adianta continuar assistindo, porque vai ser uma explicação muito esquisita para você. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu hoje mesmo de manhã. Logo cedo, assim que eu acordei, eu pedi um favor para o meu marido. Ao que ele respondeu, uma resposta meio seca. Para mim pareceu uma coisa forçada, como se ele não estivesse gostando daquilo que eu pedi. Aí eu fiquei quieta, absorvi aquela energia de desgosto e comecei a travar uma comunicação aqui comigo mesma na minha cabeça. Por que será que ele não está querendo fazer esse favor para mim? Será que eu fiz alguma coisa? E como que é injusto ele não querer fazer isso por mim? Eu sou a esposa dele. Por que eu fui escolher esse marido? Será que eu escolhi o marido errado? O que está acontecendo nessa relação que está gerando esse conflito? Ele falou para mim que ele ia se esforçar para ser mais compreensivo comigo e agora ele está respondendo desse jeito, grosso, seco. Comecei a desenvolver todo um raciocínio que durou a manhã inteira e quando o meu marido voltou para casa no almoço, eu já estava chorando. Simplesmente eu comecei a pensar em tanta coisa que a única alternativa foi chorar para aliviar aquela sobrecarga que eu criei. E aí, ele chegou, assim, espantado. O que está acontecendo? O que foi? Eu expliquei que ele, naquela resposta, parecia que não estava querendo fazer aquilo por mim. E aí ele falou, não, imagina, jamais. Talvez eu falei daquele jeito porque eu estava com pressa, estava estressado por causa do meu trabalho. Eu quero muito te ajudar com isso, com todo prazer, imagina. Sim, eu te apoio, eu te incentivo. Enfim, olha como que o melancólico vive muito mais aqui dentro do que no que de fato está acontecendo do lado de fora. Eu fiquei uma manhã inteira triste, magoada, chorando por uma coisa que eu inventei aqui dentro. Não existia na realidade. E aí você pode falar assim, não, mas isso aí, todo mundo é assim, todo mundo fica assim. Não, é aí que você se engana. Um colérico, no meu lugar, iria pensar também, iria ficar pensando, mas ele ia pensar a partir de uma raiva e de uma vingança. Ele já ia começar a calcular, então quer dizer que ele não quer me ajudar? Então ele vai ver só, na próxima vez eu vou me vingar. Ou o que eu vou fazer para mostrar para ele que ele não está me valorizando? Nesse nível de pensamento. O fleumático e o sanguíneo não iriam ficar pensando. O sanguíneo já ia estar distraído com outros assuntos e o fleumático nem ia escutar a resposta do outro. Ele nem ia se importar com o que o outro está pensando. O melancólico é o único que absorve o impacto. É o único que analisa tudo minuciosamente, colocando o peso da culpa nele, em si mesmo. Eu estava achando que era tudo culpa minha, por isso que eu estava chorando. Isso acontece pro mal, mas também acontece pro bem. Eu vou te dar um outro exemplo de uma situação que aconteceu já faz um tempo atrás. Certo dia, eu fui visitar uma biblioteca, fui lá pegar um livro e eu conheci uma bibliotecária nova. Uma moça nova que estava lá, me atendeu e ela também tinha tatuagens, assim como eu. A gente conversou ali rapidinho, ela me indicou alguns livros e a gente gostava dos mesmos livros em comum e eu fui embora. Quando eu fui embora, eu passei aquele dia inteiro muito feliz na minha cabeça, porque eu tinha achado uma nova amiga, uma pessoa na minha cidade que era muito parecida comigo, com o mesmo gosto literário, o mesmo tipo de conversa, mesmos interesses, e eu comecei a criar na minha cabeça um mundo de tudo que nós iríamos fazer juntas e como a gente ia se tornar melhores amigas e tudo seria lindo, e eu fiquei feliz os próximos dias com essa nova amizade. E aí, quando eu fui lá algumas semanas depois, devolver o meu livro, aquela mesma pessoa nem me cumprimentou, nem lembrava do meu nome, ignorou a minha existência. Então, olha só, isso não me impediu de dentro da minha cabeça eu criar uma situação muito feliz. Eu fiquei de fato muito feliz com o que eu criei aqui dentro, sem necessariamente isso existir na realidade. Isso vale pro mal e vale pro bem também. A imaginação melancólica é muito fértil. A gente vive muito mais aqui dentro. A nossa percepção vale muito mais do que a realidade de fato. Se você é melancólico, vamos continuar aí nos comentários outros exemplos de situações assim que vocês também já passaram. Quero muito saber se vocês entenderam a minha explicação e se isso fez algum sentido, se acontece também no seu cotidiano. Me contem aí embaixo.